Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da comissão organizadora desse evento, em poder passar um pouco da minha experiência com a parte de terapia assistida com cães. Meu nome é Viviane, eu sou fonoaudióloga, faço parte atualmente da equipe de hospitais aqui da Vigilância Sanitária Municipal do Rio. Fiz um mestrado em metrologia e qualidade pelo Inmetro. Sou especialista em audiologia pelo Conselho Federal. E muitas pessoas me perguntam assim, mas você é fonoaudióloga, você faz a terapia com o cachorro? Você faz o cachorro falar? O que você faz com o cachorro porque você é fonoaudióloga? Então, eu vou trazer para vocês aqui um pouquinho da minha experiência. Se o passador colaborar. Foi? Pois é, não está indo. Para cima. Foi. E eu vou trazer para vocês o tema de terapia assistida por cães. É um recurso terapêutico nas atividades fonoaudiológicas. Eu adorei ser a última, porque as minhas colegas, a Carla e a Cristiane, conseguiram contextualizar o tema, porque quando eu fui fazer essa palestra, eu fiquei assim, tem tanto conceito, igual a Cristiane falou, a gente tem um universo de definições, e falar isso em 30 minutos é bem complicado. Então, na verdade, é importante a gente ter essa conceituação básica, que as nossas duas colegas passaram para vocês. E aí eu coloquei uma definição sobre o que é terapia assistida por animais. Tá? Então, na verdade, como a Cristiane falou, a terapia assistida, ela possui objetivos claros e precisos. Ela é uma terapia que ela necessita de um planejamento terapêutico, que é feito por um profissional de saúde. Ela tem critérios pré-estabelecidos, tá, por uma equipe multiprofissional ou pelo profissional que faz essa assistência ao paciente. Ela tem que ser uma terapia, né? Por ser uma terapia, ela tem que estar documentada. Essa documentação dessa terapia ela é feita por registros em prontuários ou relatórios de atendimento e de evolução desse paciente. Então, a terapia ela é bem definida e ela tem essas características próprias. Como a Cristiane mostrou, a terapia assistida está dentro das intervenções assistidas por animais. Tá? E aí a Cristiane já colocou o que seria essas intervenções assistidas, que na verdade é um termo amplo, comumente utilizado para descrever a utilização de animais de forma benéfica ao ser humano. A relação entre o animal e o ser humano e os seus benefícios. Tá? Então, isso é intervenção assistida. Por que é interessante a gente falar sobre o que é as intervenções assistidas? Porque existem modalidades que vocês viram quais são, a terapia propriamente dita, a atividade assistida e a educação assistida. Foi bom porque a Cristiane já pontuou cada uma delas. Eu trouxe um histórico, né? A Carla historiou a questão da intervenção assistida por animais no contexto mundial. E aí eu trago o histórico no Brasil, tá? Então, a gente pode dizer que houve um marco inicial da terapia assistida em 1950. Acho que muita gente aqui conhece a psiquiatra Nise da Silveira. Nessa época, a Nise foi lotada num hospital psiquiátrico aqui no Rio de Janeiro, o Hospital Pedro II, e ela ficou responsável em coordenar um setor de terapia ocupacional desse hospital psiquiátrico. E a Nise, ela vendo o tipo de atendimento e de assistência prestadas a esses pacientes psiquiátricos, ela quis propor, ela quis inovar
práticas para assistências ao paciente psiquiátrico. Inicialmente, ela começou com oficinas de pintura, que mais tarde isso ampliou bastante com relação às pinturas que esses pacientes desenvolveram, que atualmente ainda existem as pinturas do Museu do Inconsciente, tá? Então, foi feito um trabalho em cima de pinturas, e ela também observou que, por ser um hospital público, haviam muitos cães e gatos oriundos da rua e que eles adentravam algumas partes do hospital. E aí ela ficou observando que alguns pacientes interagiam com esses cães e gatos, até que ela propôs para um determinado paciente que ele conseguisse cuidar de uma cadela. Ela chegou para ele e conversou: olha, a gente tem aqui essa cadela e eu queria que você desse alimento para ela e desse água para ela e cuidasse dela. Ela vai ficar sobre os seus cuidados. E, a partir daí, ela passou a observar que esse paciente modificou o seu comportamento perante a equipe técnica, porque ele passou a perguntar para as pessoas onde ele conseguiria a comida para dar para aquela cadela. E aí ela viu que ele também passou a interagir melhor com os outros pacientes internos através da cadela. E, a partir disso, também ela observou a questão do autocuidado, porque, como ele cuidava da cadela, ele passou a ter um cuidado maior consigo mesmo, tá? Então, ela viu que existia essa relação de troca afetiva com o animal e também com o próprio paciente. Bem, quando a gente fala em terapia assistida, a gente também tem que pensar na questão de legislação. Atualmente, a gente tem algumas legislações de âmbito nacional que abordam parte do tema, e como estamos no Rio de Janeiro, eu vou trazer para vocês também algumas legislações municipais, tá? Então, em âmbito federal, a gente tem a portaria do Ministério da Saúde, a 1550, de 29 de julho de 2014, que ela redefine as regras para serviços, para programas de atenção à oncologia e também programas nacional de apoio à atenção à saúde da pessoa com deficiência, tá? Dentro dessa legislação nacional, no seu artigo 2º, inciso 25, existe uma definição do que é terapia assistida por animais, tá? Então, a gente já tem um respaldo do próprio Ministério da Saúde falando sobre a terapia assistida, que é uma terapia focada nos benefícios da relação homem-animal e tem como objetivos ampliar, estimular e manter a capacidade funcional desse paciente. E, é claro, conforme vocês já viram nas outras palestras, criar um ambiente mais humanizado, tentar descontrair um momento que esse paciente está submetido a determinados exames, internações, intervenções. Então, é uma forma da gente amenizar todo esse quadro que esse paciente está passando durante uma internação. Aqui no município do Rio, esse ano assim, foi um ano de grande conquista para quem trabalha nessa área, já vem trabalhando, mas que não tem um marco legal, tá? A gente não tinha uma legislação específica para animais terapeutas. Então, esse ano foi assim, um ano muito feliz, porque em março a gente teve a publicação de uma lei, a 6.492, que dispõe sobre o ingresso de animais domésticos nos hospitais do município do Rio de Janeiro. Então, na verdade, isso já foi um início para que esses animais começassem a adentrar a área do hospital, tanto o hospital público quanto o hospital privado, tá? E aí, dentro dessa legislação, ela fala sobre a permissão do ingresso de animal doméstico, o seu bichinho de estimação,
que ele pode visitar o seu dono, desde que exista uma autorização do médico responsável, conforme a Carla mostrou no protocolo do hospital que ela trabalha, e também da autorização da CCIH, tá? Então, existe toda uma preocupação com esse paciente. É claro que a gente quer o bem-estar, mas existe um protocolo mínimo para que esse animal doméstico possa adentrar a área do hospital. E aí, 2 meses depois, acho que essa aqui foi a felicidade quando eu vi a publicação no DO sobre a legislação que dispõe da permissão de animais terapeutas. Então, essa aqui é a legislação que eu digo que hoje a minha cachorrinha tem lei. Então, hoje eu posso trabalhar com a minha cachorra embasada numa legislação, tá? Essa legislação, ela fala sobre a permanência do animal terapeuta no seu local de trabalho, tá? Então, o local de trabalho desse animal pode ser um programa de saúde, uma instituição, um hospital, um consultório, uma clínica, né? Pode ser qualquer lugar que esse animal vai exercer a sua função de coterapeuta, tá? Que depois a gente vai ver como é que o cão pode auxiliar nas atividades. Essa legislação fala que esse animal terapeuta, ele deve pertencer a um único dono, né? Ele tem que ter um tutor, e também ela exige que esse animal terapeuta tenha um atestado de saúde, que a própria lei define quais são os parâmetros desse atestado, que o animal esteja devidamente vacinado, com a carteira de vacinação em dia, e esse atestado deve conter as seguintes informações: identificação do animal, como nome, raça, espécie, idade e coloração. São pontos fundamentais para que qualquer pessoa possa identificar aquele animal. Uma declaração dentro desse atestado de ausência de sintomas clínicos de doenças infecto-contagiosas ou parasitárias, ausência de raiva ou leptospirose. A legislação pede a qualificação completa do proprietário desse bichinho, tá? Data de aplicação de medicamentos contra parasitas internos e externos, incluindo o nome, princípio ativo e fabricante do medicamento. E, é claro, temos vários veterinários aqui, carimbo e assinatura do médico veterinário que atesta a sanidade desse animal, em papel timbrado, contendo nome, telefone e endereço de contato do profissional responsável. A partir da emissão desse atestado, ele vai ter validade por 6 meses. Então, atualmente, eu fiz esse primeiro atestado da minha cachorrinha e daqui a 6 meses eu tenho que fazer um novo check-up nela para manutenção dela trabalhando comigo junto com os meus pacientes. Eu trouxe aqui só para ilustrar o que seria esse atestado. Acho que quem já viajou com seu bichinho de estimação para o exterior tem uma ideia desse atestado. Ele é muito similar ao atestado de saída do animal do país, tá? A única diferença é que não tem o chip, tá? E quando o animal viaja para o exterior, ele tem que ter um chip de identificação. Então, aqui eu tenho dados pessoais do proprietário, né? No caso sou eu, CPF, telefone, minha formação profissional, que eu sou fonoaudióloga, meu registro profissional, e os dados do cão terapeuta, da Nina, que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. É um cão de pequeno porte, ela é uma Shih Tzu fêmea, ela é branca e dourada, aplicação de tratamento antiparasitário interno e externo, e aí sim o médico veterinário atesta, né, que esse animal está apto para o serviço de animal terapeuta, tá? Então, hoje eu tenho a documentação da minha cachorrinha e por isso que ela trabalha comigo. Claro que para a emissão de um atestado de saúde,
Isso se remete à submissão desse animal a exames básicos, né? Principalmente um hemograma e uma sorologia para dirofilária. E após a emissão desses resultados de exame, o médico sim vai fazer o atestado de saúde desse animal. Carteira de vacinação, que tem que estar em dia, o animal tem que estar devidamente vacinado. Isso por sugestão do veterinário. Eu peguei todo o lote dos medicamentos que ela toma contra carrapato, pulga e verme, tá? Então a gente fez uma adaptação na carteirinha de vacinação dela. E aí a gente vai passar para a parte do cão terapeuta, tá? Quem é esse cão terapeuta? Ele tem que ser um cão que normalmente ele é selecionado. Ele é selecionado, né, dependendo do profissional que queira atuar nessa área. A gente pode fazer essa seleção desde o canil, aplicando alguns testes comportamentais. Existe um teste bem comum chamado teste de Campbell, que define um pouco da personalidade do cão. E aí a gente tem que tentar escolher um cão que ele goste de interagir com pessoas, ele tem que gostar de ser tocado, de interagir com gente. Ele deve ser um cão educado, né? Que ele não vá latir ou rosnar para as pessoas. A questão do latido, às vezes, assusta o paciente, né? Então, você trabalhar, às vezes, com uma criança ou com um idoso, né, os extremos, um cão que comece a latir pode causar um certo desconforto para o paciente. Rosnar, então, pior ainda, que o paciente vai ficar com medo de tocar e ele não vai querer se submeter a uma terapia com o cachorro rosnando. Deve ser um cão que a gente conheça a questão de controle de esfíncteres, né? Hoje eu consigo saber em que momento a minha cachorrinha quer fazer xixi. Então eu já conheço a rotina dela, eu sei que ela durante 1 hora do meu atendimento ela não vai fazer xixi. Ela vai ficar ali quietinha e depois, quando a gente vai para outra casa de paciente, ela faz o xixi dela entre um intervalo e outro, tá? Deve ser um cão que saiba se comportar em ambientes diferentes, porque, como as duas palestrantes mostraram, esse cão ele vai adentrar diversos lugares, tá? Então, ele tem que saber se portar nesses ambientes. Deve ser um cão sociável e afetivo, que ele goste de carinho, que ele goste de ser tocado, que ele goste de estar junto com as pessoas e também com o seu tutor. E tem que ser um cão que tenha um adestramento básico, né? Então, a gente, quando trabalha com terapia assistida, a gente tem que submeter esse cão a um adestramento básico, para que ele saiba alguns comandos e ele saiba o que vai ser feito também durante o seu trabalho. E aí eu vou apresentar para vocês a minha coterapeuta. Hoje em dia eu brinco que ela é a minha companheira de trabalho, tá? A Nina. A Nina, ela integrou a nossa família com 3 meses de idade. Ela era uma filhotinha muito pequenininha, fofinha, bonitinha. Ela veio no momento de luto familiar, né? Então, na verdade, ela veio teoricamente para tentar suprir, né, uma ausência de uma pessoa da família. E atualmente ela está com 1 ano e meio, mas assim, com 6 meses, eu sempre tive cachorro e eu observei que ela me imitava. Então, se eu ia até a porta, olhar no olho mágico para saber quem estava chegando, ela ficava em pé do meu lado e se esticava querendo olhar também. E aí eu ia para o computador digitar algum trabalho, ela arranhava a cadeira, eu botava ela sentada no computador e ela botava as patas em cima do computador. E eu achei isso um pouco estranho e chamei um adestrador, né? Eu falei assim, já que ela é tão esperta, eu queria ensinar uns comandos básicos a ela e, de repente, inserir no contexto de terapia fonoaudiológica. O adestrador ficou meio enlouquecido porque nunca tinham pedido isso a ele. Ele trabalha com adestramento básico, principalmente tirar maus hábitos do cão. E aí ele se viu assim numa perspectiva nova. Mas ele falou, eu vou te ajudar. Você diz a demanda e a gente vai trocando.
Então, ela começou um adestramento com 7 meses e, atualmente, ela ainda faz algumas aulas conforme a necessidade. Então, conforme eu invento exercícios para os meus pacientes, eu pergunto para o adestrador, ela consegue fazer isso? E aí ele, olha, do jeito que você quer, não. Mas a gente pode adaptar e fazer de outra forma. Serve para você? E aí a gente vai trocando as experiências. Atualmente ela trabalha em atendimento domiciliar, com a terapia assistida propriamente dita, e também ela faz um atendimento em grupo, numa oficina terapêutica de memória e cognição com idosos, e aí sim na modalidade de atividade assistida. Claro que a gente tem que conhecer quem é o nosso paciente. A gente só vai submeter um paciente a uma terapia assistida com cães se ele gostar do cachorro, tá? Então, é importante que a gente tenha um conhecimento prévio. Pergunte para esse paciente, você gosta de cães? Você já teve um cachorro? O que você acha? Você acha interessante trazer um cachorro para a gente fazer algum tipo de atividade? Sempre eu tenho fotos da Nina, então eu mostro, e tem paciente que de cara já fala assim, nossa, mas ela é muito fofinha. E aí eu levo a cachorrinha para a gente fazer algumas atividades. Importante a gente informar, tanto para o paciente, quanto para a família, ou quanto um responsável por esse paciente, do tipo de atendimento que a gente está proporcionando, tá? Porque ainda existe esse mito de que o cão transmite doença, que o cão vai atacar, que o cão é um bicho sujo, que ele contamina. Então, é importante a gente esclarecer sobre esse tipo de trabalho. Por se tratar de uma terapia, tem dia e horário agendado, é feito um planejamento dessas atividades. Então, normalmente, um dia antes de eu atender os pacientes, eu treino com a cachorra em casa, para que no outro dia ela faça o que, teoricamente, eu quero que ela faça com o paciente. E, para isso, tem o adestramento básico. Mas, para a gente fazer essa terapia, é um monte de coisas, eu digo que são requisitos mínimos para um dia de trabalho. A gente tem que ter um transporte adequado desse cão, por conta da segurança dele. A gente desloca o cão de um lugar para outro. Eu moro em Jacarepaguá, aqui no Rio de Janeiro. Eu trabalho em Copacabana, na Lagoa, no Humaitá. Então, eu desloco muito a cachorrinha. Eu preciso de um transporte seguro, amarro no cinto de segurança e ela vai comigo. Eu preciso de uma mochila ou uma mala, né? Aqui ela tem essa mochila para transportar no mínimo água. Eu tenho que ofertar água para esse cão durante o momento de trabalho, uma vasilhinha para colocar água, algum tipo de petisco para a gente recompensar durante a atividade e um kit de emergência para limpeza, tá? Então, eu conheço os momentos da Nina, mas eu sempre tenho, né, um papel toalha, um saco plástico, um germicida se tiver que passar no chão, né, em caso de algum tipo de acidente aí com esfíncter canino, tá? Então, isso tudo eu tenho que transportar o tempo inteiro com a Nina. E aí é fundamental que esse cão goste de trabalhar, tá? Eu não sei se a gente vai ter áudio, tá? Trabalhar? Mas quando fala para ela, Trabalhar? vamos trabalhar, Vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Aqui suas ela coisas, fica muito vamos contente. trabalhar? E ela sabe onde guarda as Isso. coisas de trabalho dela, tá? Coisas, né? Então ela abana o rabo, ela fica feliz porque é o dia do trabalho. Vamos. Então, como a Cristiane falou, não pode ser algo ruim para o cachorro, tá? Porque senão a gente está maltratando o animal. Vamos trabalhar? E aí a gente fala em trabalhar e ela sabe que aquilo é dela. Ela tem noção que é dela. E o adestrador falou, isso é um instrumento de trabalho, não pode ser do dia a dia dela, até separar dos brinquedos. E aí a gente tem também o outro vídeo não rodou, mas na verdade é ela aqui,
num elevador, indo para a casa de uma paciente, aí eu falo assim para ela, nós vamos visitar a tia Ângela? Nós vamos trabalhar na casa da tia Ângela? E aí ela olha para mim, né, toda feliz. Ai, nossa, nós vamos para a casa da tia Ângela. Existem alguns materiais que, no caso aí, é muito do terapeuta criar materiais de trabalho, tipo, ela tem um guiso que ela adora que o paciente jogue isso, e ela pega e traz de volta, tá? Então, a gente treina comando verbal com cão. Algumas cápsulas de café que a gente pode utilizar como jogos de memória, colocando ração embaixo e misturando, e aí o cão vai lá depois procura. Ela tem esse paninho rosa, que eu brinco que é o pano de trabalho dela. Eu tenho o meu plano de trabalho, ela tem o pano de trabalho dela, que ela sabe que é dela. Ela tem um coletinho de trabalho. Sempre quando ela sai para trabalhar, ela está com esse colete que tem uma bolsinha. Tá? Então, essa bolsinha, eu posso colocar N materiais para o paciente retirar dali. Tá? Alguns enfeites de cabelo, né, umas mini pregadeiras que a gente pode trabalhar atividade de coordenação motora. Aqui ela com o coletinho dela, com alguns cartões coloridos, que a gente trabalha cores, pode ter palavras ali dentro, imagens, figuras, elásticos para a gente fazer penteado no cachorro, escovas de diferentes tipos para a gente treinar a coordenação motora. Grampo também, porque ela é bem peluda, então dá para fazer penteado com ela, com os pacientes. E aí, vou pedir para você dar o play. A gente pode fazer atividades de escovação com idosos. Né? Então, a função dela aí é ela ficar parada. Né? Vocês estão vendo de novo aqui o pano de trabalho dela. E ela fica quietinha, parada, enquanto o paciente escova. Então, vamos treinar com a mão direita. Agora a gente vai mudar a mão, a senhora vai utilizar a mão esquerda. A gente pode fazer movimentação para trás, para frente, para o lado. Então, a gente tem N possibilidades de trabalhar, tá? Atividades com mini pregadeiras, tá? Dá para trabalhar tanto coordenação motora fina, pinça digital, porque o paciente tem que apertar para conseguir colocar na nina e trabalhar cores. Então, eu peço para o paciente, identifica para mim o vermelho e coloca na nina. Então, ela fica lá sentada, ela está parada lá no pano de trabalho dela, e o paciente vai colocando uma por uma nela. E aí a gente pode fazer isso com pregadeira, com laço de fita, com elástico. É ter criatividade para trabalhar, tá? Podemos fazer a alimentação do cão, tá? Então, ao invés de utilizar mini pregadeiras, você também trabalha pinça digital, contagem, separar quantas rações, quantas bolinhas, bota na mão direita, dá na boca do cachorro. Então, a gente pode fazer muita atividade envolvendo coordenação motora e cognição, tá? Outras atividades, né? A gente pode também trabalhar quantidade e separar cores, né? As mesmas mini pregadeiras, e passar ao do lado. Ou também fazer com que o paciente crie textos sobre o cão. O cão está ali na frente. Escreve para mim o que o senhor acha da Nina. Ela é grande, ela é pequena, ela é fofa, ela está cheirosa, ela não está, ela tem uma bolsinha, o que é isso? Então, a gente tem como explorar bastante a questão cognitiva. A gente também pode fazer atividades com bambolês, que a gente treina força, né, quando o paciente joga uma ração, tem que acertar o bambolê mais próximo da cor tal. Então, envolve cognição, movimento, força muscular. E a função dela é ir lá comer a ração. Então, assim, é extremamente prazeroso para o cão. Tá? Então, ela sempre sai muito bem alimentada depois dessas intervenções. Atividades de comando verbal, né? O idoso pega, olha para ela e fala, deita. Aí ela vai lá e deita.
E a interação com o tutor, o tempo inteiro ela olha para mim, né? Vocês estão vendo nos vídeos que ela sempre reposiciona e olha para mim, tipo, eu estou fazendo certo, tá? Ali também é atividade cognitiva, de separação de cores. Eu vou correr porque terminou o tempo. Algumas atividades de jogar o brinquedo e trazer de volta, aí o paciente pega, joga de novo. E carinho com o cão, né? Na verdade, tem uma atividade dentro da bolsinha dela, viu que ela olha para mim o tempo inteiro? E aí a paciente lê o que está escrito ali e faz aquele determinado exercício que eu propus, tá? E aí eu trago para vocês a consideração final, né? E aí, por que eu sou fonoaudióloga e trabalho com cão, tá? A nossa lei, ela diz que nós somos os profissionais que atuamos na área da comunicação oral e escrita. E eu acho que todo mundo aqui que conhece um cachorro, a gente acaba falando com o bicho. Quem tem cachorro aqui começa a falar com o cachorro. E é uma forma de interagir, né? Ele é um recurso terapêutico que estimula a comunicação. Ele traz benefícios físicos, mentais, sociais e emocionais, que as nossas duas colegas já falaram. É um campo novo que deve ser explorado, deve ser estudado. E é aquilo, né? O nosso cão é o melhor amigo do homem. E aí eu trago para a gente finalizar em um pensamento da Madre Teresa de Calcutá, que não devemos deixar que as pessoas passem por nós sem que elas tenham um momento de felicidade. Obrigada a todos e bom evento. Obrigado, Cristiane, pela sua exposição, a todas vocês. Bom, acho que nós fomos brindados assim com informações belíssimas, né, importantíssimas, e mais um campo de profissionais que podem estar se abrindo aqui. No Rio de Janeiro, eu não tenho conhecimento de ninguém que faça esse trabalho, sem ser você e o pessoal de São Paulo, né?